Boa tarde. Hoje é dia 25 de agosto de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão aqui hoje são eles: o Enzo, o Eric, a Vitória, a Evelyn, o Igor, a Ana Júlia e a Júlia. Comecei pelo Enzo agora. Dá uma moral aí. A aula nossa é a aula número 19 do 3º bimestre, material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para os alunos que faltaram, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde todos os alunos que faltam devem assistir a atividade e a aula que perderam e colocar o conhecimento para não ficar para trás em relação de quem veio. É importante também assistir para poder realizar o Tarefa São Paulo, que é uma atividade do governo do estado de São Paulo. Qual é o assunto de hoje? Ponto médio de um segmento de reta no plano cartesiano. Atividades. Conteúdo: ponto médio no plano cartesiano. Objetivo: resolver problemas envolvendo as coordenadas do ponto médio de um segmento de reta no plano cartesiano. Habilidade EF09MA16: determinar o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no plano cartesiano, sem uso de fórmulas, e utilizar esse conhecimento para calcular, por exemplo, medidas de perímetro, área e figuras planas construídas no plano. Para começar, um segmento de reta possui infinitos pontos alinhados, mas somente um deles divide o segmento em duas partes. Então olha bem aqui. Aqui vamos falar que é o ponto A. Aqui é o ponto B. Isso daqui é o segmento que liga o A até o B. Ele pode ser dividido por quantos pontos? Infinitos, mas somente um é o centro que divide em duas partes iguais. Isso a gente chama de ponto. Ponto o quê? Infinito. Não, médio, que fica bem no meio. Como chamamos esse ponto? Agora que ela vem perguntar. Cheio de piolho, coitadinho, coçando a cabeça. Ponto médio. Já pensou se ela assiste? Não vou ficar famoso assim dela assistir e ir lá brigar comigo. Estudamos. Alô, Igor? Falando errado aí, Igor. Estudamos que o ponto médio de um segmento de reta é um ponto que divide o segmento em duas partes iguais, com a mesma medida no caso. Então, esse é o ponto que divide o segmento em duas partes iguais. Foco no conteúdo. Lembrando que as coordenadas do ponto médio de um segmento de reta são determinadas calculando a média das coordenadas dos pontos extremos do segmento. Exemplo: o segmento AB tem o ponto A, menos 1 e 2, e o ponto B, 7 e 2. Ponto médio vai ser 3 e 2, por quê? Eu vou pegar as abscissas, que é menos 1, somar com a abscissa do ponto B, que é 7, e dividir por 2. Menos com mais, eu faço uma conta de menos. Maior em cima, menor embaixo. 7 menos 1, 6. Prevalece o sinal do número maior. Esquece o sinal agora. 7 ou 1. 7 é maior. Qual é o sinal dele? Mais. Mais 6 dividido por 2 dá 3 positivo. As ordenadas é o mesmo procedimento. Somo as ordenadas, 2 mais 2, 4, que divide por 2, 2. E é engraçado que a gente vai ler lá no foco no conhecimento, lá, foco no habilidade, eles falam que não é para usar fórmulas. E aqui é uma fórmula. X do ponto A mais X do ponto B dividido por 2.
você achou o valor do x. Valor do y do ponto A mais y do ponto B dividido por 2. É, fórmula. Para achar quem? Ponto médio. Não é segmento. Ponto médio. Atividade 1. Em uma folha de papel quadriculado, construa um plano cartesiano e determine as coordenadas do ponto M entre os pontos A valendo 1 e 4, B valendo 5 e 7. Vou apertar pause, eu tenho o papel quadriculado ali, vou entregar para vocês. Continuando então, vamos fazer juntos. Ó, como o menor x é 1 e o maior é 5, eu posso começar no 0 e ir até mais ou menos... Nossa, de torto. Mais ou menos até o 8. Aí eu vou dividir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Isso é o meu x. Agora eu vou fazer o y. O y. Vai até o 8 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando que vocês estão com o papel quadriculadinho, bem bonitinho aí, né? O meu ficou tudo fora de esquadro aqui. O meu ponto médio nem vai dar. Os seus vai dar certo o ponto médio. Vamos representar o ponto A. Onde que fica o ponto A? Quem sabe falar para mim? O ponto A? É. O X. O X, olha quantos? 1. E o Y? 4. Aonde que eles tiveram uma intersecção? Entre aqui. o 8 e o X. Isso. Entre o 8 e o X. Ah, não era para subir a resposta. Sai daí. Ah, meu Deus. Ela disse que ia falar bosta aqui pra você. Ia falar o nome do erro. Pare. Então aqui é o ponto A. Ponto B. Vai até o 5 e sobe até o 7. 5, 7. Mais ou menos aqui. Ponto B. Aí com a régua você traça a retinha certinho, certo? E agora, para eu achar o meio, quando ele está na horizontal, é fácil achar o meio. Quando ele está na vertical, também é fácil achar o meio. Quando ele está na diagonal, já é um pouco mais difícil. Aí se você for tentar olhar aqui, por exemplo, o meio ele tem um tamanho aqui embaixo, como se fosse um triângulo, certo? A distância aqui embaixo é do 1 até o 5. Entre o 1 e o 5 tem quantas unidades? 4. Então vai ficar 2 para um lado, 2 para o outro. Então, 1 com mais 2, 3. 3 com mais 2, 5. Então aqui é o ponto meio, o x do meio, do ponto médio. E o y? Qual é a altura que ele estava? Ele estava no 7. Qual a altura mínima dele? 4. Do 7 até o 4 tem quantas de distância? 3. E a metade de 3 é 2,5. 4 com mais 2,5? 6,5. Não, fiz errado, falei errado. Você falou certo. 3 dividido por 2 dá 1,5, não 2,5. Viajei no mais. 4 com mais 1,5, 5,5. Olha lá, mais ou menos naquele lugar. Certo? Muito mais difícil fazer desenhando, né? Para eu tirar a prova, eu vou somar as abscissas e dividir por 2. 1 mais 5 divide por 2. 1 mais 5, 6. Dividido por 2, 3. Deu o mesmo valor que eu tinha achado aqui no meu desenho. Agora nas ordenadas. 4 mais 7 dividido por 2. 4 mais 7, 11. Dividido por 2, 5,5. Ó, bem no que eu tinha achado também. Então, o ponto médio nesse caso é igual a ordenada valendo 3 e a abscissa 5,5.
5,5. Conseguiram? Não, ainda. Eu vou descer para o desenho mais bonito. Isso, olha que legal que ficou. Até o pontilhadinho, Deixa eu isso ver. mesmo. Tudo errado. Rapaz, Ficou muito legal. É que você passou para baixo ali o risco, né? Tá com essa mesmo. Olha, legal, bem. Vem Eu também. Vem pra cá. Ó. Repare, ó. Fora de esquadro nenhum, com o esquadro bonitinho, olha, ó. Ela fez uma escala. Certo? Lembrando, se você fizer o risco muito forte aqui, dá a impressão que é risco. Tem que ser pontilhadinho. Ô, senhor, Oi. é só ligar essa ponta nessa aqui? Liga o A no B, o ponto médio vai estar bem no meio entre eles. Como eu falei na aula anterior, se você quiser encontrar o ponto médio de outra maneira, você abre um compasso com mais da metade e aí você vai traçar um arco aqui assim. Aí você vem com o mesmo compasso do outro lado e traça o outro arco aqui. Aí se liga esse ponto com esse ponto. Na hora que você ligar, ele vai passar certinho pelo meio. Tá bom? Peraí, senhor, deixa que eu ver. Ah, tá. Peraí. Rapidão, senhor. Certo. O que você tá falando isso? Vamos para a atividade 2? Peraí, Vou apertar pausa então. Continuando? Tá. Olha lá então. Agora a atividade 2. E agora? E agora? Uma circunferência tem um diâmetro indicado pelos pontos -3 e -1 e 5 e 5. Olha os pontos aqui, ó. -3 e -1. Esse é um ponto. 5 e 5. Esse é outro ponto. E ele tem o que mesmo? Um diâmetro. Diâmetro é essa linha que passa. Bom, ela aparentemente está passando pelo meio do círculo. Sim. Se ela não tiver, nós vamos ter que fazer de conta que tá, porque ele falou que é um diâmetro. O diâmetro é uma corda que atravessa um lado para o outro, mas ele tem uma coisa, ele passa pelo meio. Então ele está passando pelo meio. Determine as coordenadas do centro dessa circunferência. Como que eu vou descobrir o centro dessa circunferência? É aqui, é aqui, é aqui. o centro é 1, 2. Você acha que é 1, 2? Mas você viu no olho nu, hein? Eu quero calculado agora. Como que eu faço calculado? Deu 2 por 3. O que eu faço para calcular? Eu tenho as coordenadas. Você vai lá no 5,5. Ó, lembrando que isso aqui é o x e isso aqui é o y. Isso aqui é o x e isso aqui é o y. Não, A soma, né, 5,5 professor? dividido por 5. Não, calma aí, é coordenada. -3 e -1. Ah, -3, vamos lá, Eric. -3 mais 5. Olha o que o Eric falou. Eu somo o x de um ponto com o x do outro. E depois, Eric? Aí depois eu esqueci. Dividido por 2. Divide por 2. Então vamos lá. Menos com mais, menos. 5 que tira 3, 2. Prevalece o sinal do número maior. Quem é maior? 5 ou 3? O 5. Então é positivo. Dividido por 2. Quanto dá 2 dividido por 2? 1. Então, vocês estão brincando, hein? Mas ó, achamos aonde vai ficar no X o ponto central. Ele está aqui. Ah. Agora vamos encontrar o Y. -1 Menos 1. mais 5. 5 dividido por 2. Mais com menos? Mais. Que é mais? Menos. Menos. 5 menos 1, 4. Prevalece o sinal do número maior. 5 ou 1, quem é maior? Então é mais 4. Divide por 2. 2. Descobrimos que no Y ele vai ficar no 2. Aonde que foi a intersecção? Bem ali no que vocês tinham falado mesmo. O ponto M, no caso aqui é o O, que é o centro de uma circunferência, é 1 e 2.
Certo? Vamos lá, 1 e 2. Somou-se as abscissas e dividiu por 2. Somou-se as ordenadas e dividiu por 2. E aí a abscissa é primeiro, ordenada é depois. Não há necessidade de copiarem. Vocês vão querer copiar? É mais a parte de prática. Mas se quiser eu aperto pause. Quer que aperte pause? Sim. Ou pode fazer que nem a Júlia está fazendo. Calma aí, Júlia. 3, 2, 1, começou. Na prática, atividade 3. Dados os pontos E, x3, y1 e f, x, e y do segmento EF. E o ponto médio desse segmento, nossa senhora, olha bem, ponto médio desse segmento é x e 4. Ele fala assim: determine as coordenadas que faltam dos pontos F e M. Em seguida, representem por meio de um plano cartesiano os pontos, o segmento da reta e o ponto médio. E agora, como que eu vou fazer? Nós vamos fazer mais um? Depois vamos ver se dá para fazer mais um ali ainda. Então vamos lá, como que eu faço mesmo aqui? Vou fazer aquelas contas. Eu pego a abscissa Soma. de um ponto e somo com a abscissa do outro. Vai dar 3x, professor. Calma. Eu pego a abscissa de um ponto e somo com a abscissa do outro ponto. Quem é a abscissa do outro ponto? É x, é quem eu quero descobrir. 3 mais x. Depois eu divido por 2 e descubro o que deu. 1,5. Deu? Deu. Deu quantos? 1,5. Que 1,5? É 3x, né, professor? Ah, presta atenção. Não é para vocês somarem, é para montar a conta. Eu monto a soma da primeira com mais a segunda. Divido por 2. E ele dá o ponto médio. Qual é o ponto médio que está dando? X. Agora eu vou descobrir o valor do x. Certo? Esse 2 está dividindo. Passa para lá. Multiplicando. Fica 3x igual a 2 vezes o x. Tá. Agora eu tenho de um lado. Aqui não é 3x não, desculpa. Ah, droga. Olha a boca. Eu não falei bem assim, eu falei droga. Ó, falei errado aqui. É 3 mais x é igual, o 2 passa para lá, multiplicando. Agora eu vou fazer banana e amarelo, amarelo, banana. Eu vou inverter aqui, ó. 2x é igual a 3 mais o 3 mais o x. Esse x tem que passar para lá. Eu tenho 2x. Esse x passa para lá. Ele está positivo, ele vai para lá? Negativo. Menos x. Quem ficou sozinho lá, já que o x saiu? Quem? 3. Agora dá para eu resolver aqui, ó. Eu tenho 2x e tiro 1x. Fica quantos? 1x. X igual a quantos? 3. Ah, achamos. Então o x vale? 3. Ah, agora eu tenho que achar o y. Como que eu acho o y? 1 mais y dividido por 2 é igual a 4. 4. Esse 2 está dividindo. É o 7. Passa para lá, multiplicando. Aí eu resolvo. 1 mais y é igual a 8. 4 vezes 2? 8. Esse 1 está positivo. Passa para lá? Negativo. Negativo. Quantos que é 8 que tira 1? Muito bem, Vitória. Ela tinha falado antes, por isso que eu falei muito bem, Vitória. Aí eu tenho que representar no plano cartesiano essa coisa aqui. Vou limpar a tela aqui e vou representar no plano cartesiano. Ah, vamos marcar primeiro, né? 3 e 7, né? 3 e 7. Aqui é 3, aqui é 7, aqui é 3. Então, plano cartesiano, ponto E fica 1, 2, 3 e no 1. Então fica mais ou menos aqui o ponto E. O ponto F
Nossa. Vai lá no X valendo 3 também, né? E o Y vale 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meu Deus. Lá em cima. Ponto F. Agora vamos achar o ponto médio. O ponto médio no X continua sendo 3, já que ele é uma vertical. Agora eu tenho que achar o ponto médio onde que está o meio dele. Se ele saiu do 1 e foi até o 7, quantos que ele tem de unidades? De 1 até 7? Não. 6. Dividido por 2 dá 3. Então ele vai andar 1, 2, 3, 4. Vai até o ponto 4. O meu está muito forte esse quadro aqui. Mas seria aqui o ponto médio. Certo? Vamos ver se é isso mesmo? Nossa, está acabando a aula já. É isso mesmo, ó lá. 3 e 4, 3 e 7, 3 e 1. Calma que tem um aplicando. Ó, uma questão da PUC, do Rio de Janeiro, adaptada. O ponto B, que é igual 3 e B, é equidistante dos pontos A, que é o 6 e 0, e o ponto C, que é 0 e 6, do segmento AC. Então é um ponto que liga, nem sei se é na diagonal assim, liga no A no C, e o ponto B é um ponto equidistante. O que quer dizer equidistante? O que quer dizer equidistante? Equi vem de equidade, de igualdade. Distante, de distância. Quer dizer que eles têm a mesma distância. A mesma distância que ele tem do A, ele tem do C. Ou seja, quem que é ele? Ele é o ponto médio. Certo? Aí ele quer que o quê? Que a gente descubra qual é a coordenada do ponto B. É só fazer lá, ó. É o 3. O B, 3. O B é a média do 0 e do 6. 0 mais 6 dividido por 2. Quantos que dá 0 mais 6? Dá 6. 6. Dividido por 2? 3. Então ele vai ter o X valendo 3 e o Y valendo 3. Correta? Letra C. C de casinha. Certo? E o que aprendemos hoje? Resolvemos problemas envolvendo o ponto médio de um segmento de reta no plano cartesiano. Já está disponível mais uma Tarefa São Paulo pelo site ou pelo aplicativo. E aqui estão as referências que os criadores desse material digital utilizaram para poder criar esse material. E terminamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.